Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do nosso Futuro da Alimentação. Hoje recebendo o CEO da Vapos Alimentos, Henrico Milani. Henrico, tudo bem, cara? Como é que você está? Obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Prazer ter você aqui. Primeiro, obrigado aí, né, Rodrigo, pelo convite. É um prazer aí estar batendo esse papo com você, né? Parabéns aí por essa iniciativa aí dos Talks. Acompanhei alguns aí, é um material bem inovador aí, com bastante conteúdo aí que ajuda a gente no dia a dia aí a criar, inovar, ver o que o pessoal está fazendo, né? Que Então, legal. parabéns aí Bom, pela iniciativa. falando em inovação, vocês tiveram aí uma capacidade de se movimentar muito rapidamente e também diversificaram em termos de modelo de negócio, canal de distribuição. Podemos começar falando disso antes de falar da Vapsa, antes de apresentar aqui a companhia, pode ser? Claro, claro. Bom, falando do negócio, né? A gente tem dois negócios, que é o varejo e o food service, né? Então, esse ano foi um ano muito atípico para os dois, então a gente teve que nos reinventar em um e nos adaptar em outro, então foram desafios diários que a gente teve, né? Também muito ligado à parte digital, nos dois caminhos a gente foi para a parte digital, desde a parte de vendas para o varejo, no e-commerce, loja física, Aliás, aqui marketplace. vem uma curiosidade minha, viu, Henrico? Vocês se consideram indústria mais do que varejo, sim ou não? Não, a gente é indústria. Hoje a gente produz todos os alimentos. A gente compra a matéria-prima de produtores, direto Perfeito. de produtores agrícolas e frigoríficos. Então a gente industrializa e revende o produto para varejo, food service, redes Então, de mas a fast minha, a food. minha dúvida não era nem essa, isso era só para posicionar quem nos escuta ou quem nos assiste. Mas a minha dúvida é: quando a gente pensa em indústria, geralmente a gente acha que a indústria ela é mais engessada para se movimentar em termos de modelo de negócio. E vocês conseguiram ser ousados nisso. Como é que foi essa movimentação? Então, Rodrigo, eu acho que a gente tem uma estrutura muito enxuta, né? Então, a facilidade de trabalhar os canais, a facilidade de se mexer, de ativar uma plataforma no e-commerce para o B2C e também para o B2B, entrar em marketplace para food service, para pessoa jurídica, entrar em marketplace para atender o consumidor final. Então, isso é uma facilidade que eu acredito que as empresas que têm uma estrutura menor, né? Elas têm essa facilidade de se mexer mais rápido. Então, a gente está muito ligado na operação, né, nesse dia a dia. E no meio da pandemia, a gente também criou uma área de revendas para trabalhar que nem esse modelo famoso de Avon, de Boticário. A gente criou uma ala para fazer revendas de Vapsa, que é um segmento que a gente acredita, a gente sempre acreditou nesse porta a porta, mas nunca teve talvez a palavra, não sei se é coragem de começar, e agora na pandemia a gente viu uma oportunidade também de gerar uma renda extra para as pessoas que perderam emprego e fazer as pessoas conhecerem um pouco mais o nosso produto, que é um produto que tem um conceito diferente. Então, esse explicar, esse boca a boca, nos levou a acreditar nesse modelo de negócio que a gente botou de pé em 40, 45 dias. Cara, isso eu achei sensacional essa iniciativa de vocês. Primeiro, porque de alguma forma, quando você fala em venda direta, isso remete a algo que já é tradicional de algum tempo, né? Exato. E ao mesmo tempo, você une esse modelo de distribuição a um negócio super inovador que é a própria tecnologia para controlar, né, todo esse CRM, a estrutura de distribuição, enfim. Como é que foi esse processo e o que vocês entendem que é o principal ativo para a Vapsa hoje entrar nesse canal de venda direta, que é um universo super novo para vocês? Esse canal, na verdade, a gente ainda não conseguiu botar ele, automatizar ele 100%, né? Então tem muita coisa que está no manual ainda é um projeto que dá para considerar piloto, né? Mas
o que a gente viu de potencial nisso é a pessoa poder explicar o que é o produto. Então, a gente treina uma pessoa e essa pessoa vai lá e replica para outras. Então, que às vezes uma empresa como a nossa, que não é uma empresa muito grande, a gente tem recursos limitados para ir para uma mídia e explicar esse produto, o que é o produto, né, massificar isso. Então, a gente achou que dessa maneira a gente ia conseguir criar, né, um segmento novo de venda de Vapsa, né? Justamente porque o conceito do nosso produto, Rodrigo, ainda é um pouco, as pessoas têm um pouco de receio, esse produto dentro da caixinha, é um produto saudável, tem muito conservante, né? Então a pessoa tem um pouco de receio, mas quando a pessoa compra pela primeira vez o nosso produto, ela compra de volta. E ela leva isso para as outras pessoas. Putz, gostei desse produto. Eu já comi o frango, eu já comi o grão de bico. Então, as pessoas começam a aprender a usar o nosso produto e confiar, né, que tem uma tecnologia por trás e é um produto saudável, sem conservantes, sem aditivos, né, que é um segmento que é o do futuro aí, né? Bem legal, bem legal. Agora vamos lá, vai. Eu vou, obviamente, eu acho que é importante a galera toda entender aqui, para quem não conhece a Vaps, entender qual é o negócio da Vaps, entender de onde vocês vêm, qual é o principal negócio, qual é a história de vocês. E eu acho que é importante você falar sobre isso. Legal. Então, a Vaps é uma indústria que está instalada no interior do Paraná, na cidade de Castro, né? Foi instalada em 1995, é uma tecnologia que foi criada na França. Então, a gente comprou essa tecnologia dos franceses através de um acordo de um órgão do Paraná com o governo francês. Então, a gente trouxe a tecnologia para cá para produzir as batatinhas, que são o nosso primeiro produto que a gente começou a produzir. Então, aquelas pequenas batatas que sobravam na lavoura na França, que na Europa é uma safra de batata por ano, e as batatinhas pequenas não tinham um grande valor de mercado, então era descartado. Então eles criaram essa tecnologia para agregar valor a um produto que não tinha valor nenhum. Então essa tecnologia a gente trouxe para cá e começou a desenvolver outros produtos aqui. Então a gente entrou com os vegetais, a gente entrou com os grãos, depois entramos com as proteínas, carne suína, com a feijoada, frango, carne bovina, e depois a linha de orgânico. Então, todos esses outros produtos a gente criou dentro da nossa fábrica. Então, a gente tem uma estrutura de P&D bem robusta, né, bem atuante. Então, tudo que se adaptava à cultura do brasileiro e adaptava à tecnologia, a gente testou, a gente foi criando, a gente foi fazendo teste de mercado, e hoje a gente tem uma linha em torno de 45 produtos de varejo, de food service deve ser em torno de 50%. Então, antes da pandemia, o nosso mercado era dividido em 55% do faturamento para food service, então para varejo, desculpe, 55 de varejo e 45 de food service. Varejo a gente atende desde o pequeno, médio aos grandes varejos atacados. E no food service a gente atende distribuidores, atende restaurantes, pizzarias, atende redes de fast food, companhias aéreas. Então a gente conseguiu expandir o nosso produto. Qualquer lugar que tem alguém comendo, pode ter alguém consumindo Vaps. Então, desde uma escola, desde uma indústria, a gente fornece insumos para as grandes indústrias fazerem, usar de recheio. Hoje a gente está exportando também, 6% do nosso faturamento hoje está na exportação, então a gente vende Estados Unidos, Canadá, em alguns países da Europa, como Inglaterra, Portugal, Alemanha. Então a gente está criando um mercado, né, Rodrigo? Difícil, porque é um produto que é uma evolução da lata, o nosso produto. Então, é um produto que é sem conservante e a gente tem que explicar isso, né? Então, é um desafio muito, muito grande, mas a gente está conseguindo ter um sucesso bem bacana aí.
Que legal. Não, o importante é que quando você fala sobre processo, o que mais vem na cabeça é a questão do clean label, né? E esse é um movimento que está acontecendo de um modo geral, ele acontece já no Brasil muito forte, obviamente vem de fora mais forte ainda. Você percebe que e aí você falou dessa divisão de vocês, né, de varejo e food service. Imagino até que no começo da pandemia o varejo proporcionalmente deve ter crescido bastante, né? E depois, agora, nos últimos 3 meses, uma retomada do próprio food service. Só para a gente ter uma noção, quanto ficou lá para maio, junho, proporcionalmente, e quanto voltou a estar hoje? assim? Hoje o food service deve estar uns 15% abaixo ainda, comparado ao acumulado ano passado. E o varejo a gente cresce em torno de 35%, comparado com o ano passado. Então, tem uma coisa curiosa aqui, Henrique, que é o que eu tenho falado, né? Por exemplo, a gente, na Boali, nós tínhamos o delivery com 20% até janeiro, né? E hoje o delivery, obviamente, lá em abril e maio representou 95%, 97%, né? No mês passado, mês de outubro, ele já representou 50%, 52%, né? E agora novembro vai representar talvez 40%. Mas ele vem caindo a participação percentual de sellout, mas ao mesmo tempo, mês a mês, nos últimos 4, 5 meses, a gente vem crescendo mais de 2 dígitos, né? No delivery. E aí o que a gente percebe crescendo o delivery do jeito que a gente vem crescendo e crescendo o balcão do jeito que vem crescendo, a gente vai virar novembro num same-store sale que talvez passe de 2 dígitos, né? que bacana. E isso é muito interessante. A gente já teve um same-store sale positivo agora em outubro e ele deve passar de 2 dígitos em novembro, que é basicamente entender que existia um cliente no canal de delivery que não era cliente, ele passou a ser, mas ele também não era cliente no balcão. Então ele é um novo cliente, mas que ganhou recorrência. E o cliente do balcão voltando a consumir no balcão. E a gente vai ter um sellout maior, vai ter um same-store maior. Isso também pode acontecer nessa movimentação que você falou do negócio de vocês. Eu acredito muito nisso, até fazendo o planejamento para o ano que vem, como que você, né, você vai se basear nesse ano ou você vai se basear no ano que vem? A gente fica em dúvida de analisar qual o percentual que a gente pega para colocar como crescimento. Porque você pegar em cima do varejo desse ano, é bastante coisa para você crescer ano que vem. Sim. E do food service, você tem que se basear talvez no ano de 2019, né? Então, eu acredito muito que essas curvas elas devem, né, chegar muito próxima uma da outra. E o produto, né, que a Baoli vende e a Vapsa vende é de saudabilidade. Então, muitas pessoas adquiriram hábitos mais saudáveis, né, Rodrigo? Então, eu acredito que a gente está num mercado que tende a crescer naturalmente, né? As pessoas mais preocupadas com a saúde, né? Então, eu acho que a gente está num Agora, setor... uma questão que eu acho que é importante e que vale a gente citar é a questão do custo do alimento, né? A gente comentou isso um pouco antes desse nosso papo, e a gente vê uma movimentação importante na exportação, o que tem elevado significativamente o custo do alimento. Como é que você vê essa movimentação e o que você acha que tem que ser feito para que a gente possa equilibrar isso e isso nos transformar, talvez, em um gargalo importante para 2021? A gente trabalha com várias matérias-primas, né? Então a gente trabalha com grãos, vegetais e proteínas. Todos os produtos tiveram algum problema, ou de safra, ou de dólar, ou de escassez no mercado. E como a gente vive num país aí de livre mercado, a gente tem que, né? A gente compra do nosso produtor, a gente não pode argumentar que ele segura o preço lá, porque ele tem todos os custos dele de insumo, que é dolarizado, e eles compram de outras empresas que também precisam repassar reajuste. Então, é um momento difícil, né? Porque
você tem que repassar um preço, né? E está todo mundo repassando o mesmo preço, preço ao mesmo tempo, desde fornecedores de caixa de papelão, plástico, insumos. Então, tem um movimento de mercado que eu acho que ficou meio estagnado na ruptura, e de repente tudo começa tudo tem uma alteração de preço, né? Se tiver um problema de chuva, de safra, né? As proteínas, a China comprando muita proteína e os grandes frigoríficos vendendo muito para fora. Então é um cenário aí que é difícil você planejar o que vai acontecer daqui 1, 2 meses. Então é uma coisa que tem que estar analisando, tem que estar atualizando as tabelas de custo, tabela de preço, praticamente toda semana, todo mês, né? Sim, sim. E do lado do food service, o que você tem atacado? Qual que é a tua estratégia? Obviamente, curiosamente, inclusive, alguém do seu time falou hoje com o nosso time aqui, com o Vitão, inclusive, meu sócio. Legal. Então a turma está trabalhando aí, viu? Isso é bom. Diz que viram que ia ter a live, daí... Não, mas o pessoal... Exatamente. Pô, vamos correr aqui, senão o homem vai cobrar lá. Não, mas o pessoal já estava em contato aí faz algum tempo, né? E a gente tem acompanhado o crescimento de vocês e tem muita sinergia com o nosso negócio, né? A gente tem muito produto que combina e a gente entra, né, pro food service, né? Respondendo a tua pergunta, Rodrigo, como uma solução, né? A gente não simplesmente vende um produto, a gente vende uma solução, a gente vende praticidade, a gente vende tempo, a gente vende padronização, a gente consegue entregar uma solução para o nosso cliente, para o nosso parceiro. E em alguns casos a gente consegue até desenvolver alguma coisa tailor-made, né? A gente já tem isso com alguns clientes. Eu preciso de um feijão com mais tempero, eu preciso de uma carne com esse molho. Então a gente trabalha muito próximo para ser uma solução para o nosso cliente, para ser uma alternativa. A gente sabe das dificuldades de mão de obra no Brasil, custo de energia, né, de desperdício. Nosso produto não tem desperdício. Você vai comprar 2,5 kg de batata, é 2,5 kg de batata. Você sabe quanto que vai dar de rendimento. Então, isso é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante aqui com a nossa equipe, em ser uma solução para o nosso cliente, né? E a gente abre as portas, né, da nossa fábrica para trazer a parte de P&D das outras empresas, de clientes, para desenvolver o produto junto. Preciso de mais disso, preciso de mais aquilo. Então, tem muito produto que a Vapsa produz hoje que ninguém nem imagina que a gente produz, porque não está no varejo, simplesmente direcionado para o food service. Legal. Você pode citar, inclusive, aqui, para dar uma ideia para a turma? A gente faz o quê? Uma cebola com shoyu a gente faz, então a gente atende algumas redes de fast food com uma cebola com shoyu, a gente faz uma pasta de feijão para restaurante mexicano, redes de food service mexicano. Então são alguns itens, a gente trabalha produtos com um frango ao molho mostarda para um cliente específico. Então são várias coisas que a gente tem a facilidade por ser, né, voltando no começo da nossa conversa, a gente tem uma indústria, tem uma estrutura enxuta. Então a gente consegue fazer isso e consegue se mexer rápido. Precisamos fazer um produto e pegar um parceiro. A gente vai lá, conversa com um parceiro que tenha tal produto e cria um produto junto, né? Então a gente pega insumos de alguns parceiros, usa matéria-prima de outro e acaba desenvolvendo uma solução para o cliente final, né? Legal. O Henrique, eu percebi uma movimentação importante da indústria de alimentos na aproximação com o food service. Inclusive, em alguns casos, especialmente para restaurante independente, eles tiveram um papel até fundamental, né? Em alguns casos, onde eles ajudaram ali na sobrevivência dos restaurantes independentes. Eu acho que foi bastante importante. Existe, aí quando você fala em P&D, a minha curiosidade existe uma parceria entre a indústria, o cara que desenvolve o alimento lá na ponta, né, ou você está direto no produtor, né? Como é que funciona essa cadeia? Você é produtor Vapsa Varejo ou Vapsa Food Service, ou você também tem essa parceria com a indústria?
A gente tem parceria com a indústria também, então a gente consegue levar alguns produtos para os clientes unindo duas indústrias. Então a gente produz na nossa indústria, pega a matéria-prima de uma outra indústria, faz o produto, desenvolve as amostras, envia para o cliente, é isso. Não, precisa colocar um pouco mais desse ingrediente ou desse insumo. Então a gente consegue levar, a gente tem alguns bons parceiros que a gente tem desenvolvido um trabalho legal, sabe? Legal. Não, é importante, é interessante isso. Eu tenho conversado, não sei se você também assistiu, você falou que assistiu alguns episódios aqui, ou ouviu, né, no Spotify, mas a gente trouxe uma turma de indústria aqui, entre elas a Camille, da Unilever, por exemplo, e ela falou bastante sobre essa aproximação, e é uma movimentação que eu aqui na Boali percebo também, né, a turma querendo chegar mais perto da gente, querendo entender quais são as dores, quais são os problemas, como é que a gente desenvolve solução. Pensando nessa diversificação que vocês também fizeram em termos de modelo de negócio e canal, como é que você está buscando ser solução? Não só para o PDV, não só para aquele tradicional balcão do food service, mas também pensando nessa diversificação de canais. Isso está no mapa de vocês? Quando você pensa em P&D, você pensa em ir além do balcão, por exemplo, para o próprio food service, e não apenas para o varejo? A gente tem trabalhado nessas duas pontas, né? Então, pro PDV, né, a gente fornece produtos para o prato final do cliente, né? E a gente trabalha para trás também, na alimentação dos funcionários. Então, a gente consegue trabalhar nessas duas pontas, né? E levando o que a gente tem de melhor, que é a praticidade, a padronização do produto, a saudabilidade, né? Os índices de sódio cada vez sendo mais requisitados, aí a redução, né? Outra coisa que a gente se preocupa muito dentro da nossa indústria é não trazer o glúten, então a nossa indústria é livre de gluten free, então Legal. qualquer produto que a gente vai desenvolver, a gente fala, tem glúten, a gente não traz para dentro, porque daí entra na lista de alergênico, é uma coisa que a gente tenta tirar, porque a gente tem uma linha de produtos orgânicos, tanto para o varejo quanto para o food service, que isso impactaria diretamente, né? Legal. Aliás, essa questão do orgânico, eu acho que é um ponto importante que você tocou, e eu vou aproveitar esse gancho para falar. Quando você fala em orgânico, o que hoje já é orgânico de todo o volume que você trabalha proporcionalmente, e quais são os itens? Hoje no varejo a gente deve estar com quase 10% do nosso faturamento do varejo, né? Já é de orgânico. Então, é uma linha que a gente penou muito para conseguir estabilizar ela. Quando a gente lançou em 2014, tive muito problema, porque o fornecimento de orgânico no Brasil é complicado, tem pouco produtor que tem. Então a gente foi lá, comprou de um produtor e deu problema de chuva, ele perdeu a produção, a gente lançou o produto e de repente ruptura. Então a gente estancou isso em 2014, 2015 e relançou essa linha em 2018. Daí já mais estruturado, já tinha aprendido, já tinha sofrido bastante lá, porque todo mundo queria orgânico e a gente não conseguia vender. A gente tinha caixinha, tinha embalagem, mas não tinha produto, não tinha matéria-prima. E você não é um produto que você fala, vou no mercado e vou conseguir comprar. Não, porque ninguém tem. O produtor, ele produz para você. Então, hoje a gente tem uma cadeia grande de produtores que produzem para a gente. Então, a gente trabalha com eles, o plantio, a parte de a periodicidade, volume, né? Então, a gente hoje não tem risco nenhum de faltar produto orgânico, né? Então, é uma linha que tem crescido bastante. Eu acredito muito no potencial desse produto e desse segmento, porque é o futuro, né? A gente vê hoje, né, a proposta de todo prefeito que tem, pelo menos aqui em Curitiba, a alimentação orgânica nas escolas. Tem que combinar, né? Porque se for todo mundo querer fazer isso, quero ver conseguir da onde que vão tirar tanto produto orgânico, porque hoje não tem um incentivo para o produtor plantar isso. O produtor planta por conta e risco. Então, o risco dele perder o produto orgânico é muito grande.
Então, Aliás, precisa de esse ponto incentivo que a você mais, né? colocou, eu acho que é fundamental, né? A gente discutir agricultura orgânica no Brasil, eu acho que essa pauta ela precisa ser mais discutida, né? Ela precisa envolver, na verdade, as autoridades, não só do executivo, você falou aí das campanhas de prefeitos, mas, enfim, também o legislativo, porque eu não tenho dúvida que, em primeiro lugar, né, a agricultura familiar, até para quem nos assiste, quem nos ouve, é o maior programa de combate à fome e pobreza no mundo, né? Onde você tem muita fome e tem pobreza, você desenvolve as comunidades por agricultura familiar, né? E o que falta muito em primeiro lugar, tecnologia, né? A gente precisa disponibilizar e dar acesso a essa tecnologia. Segundo, né, é a geração da própria demanda, porque uma coisa não vai existir sem a outra e vice-versa, né? Então, isso precisaria ter algum incentivo. Então, de fato, precisa ser cada vez mais pauta. Quero dizer, reforçar que na Boalha a gente também tem essa visão, né? A gente trabalha com produtos clean label e cada vez mais a gente tem a visão de trabalhar com produtos orgânicos, mas a gente sabe da dificuldade que desenvolver essa agricultura familiar no lado orgânico, e a gente é parceiro para essa discussão, viu, Henrique? Acho que a gente Legal. precisa cada vez mais levantar essa pauta. Isso é bacana, as empresas se unirem nisso, porque quem que vai dar segurança para o produtor, né? Fazer o plantio e se acontece uma chuva de granizo, que aconteceu aqui em Curitiba uma semana atrás, e o cara perde a produção inteira. Se dá uma seca lá, o cara perde a produção de feijão em Minas, em São Paulo, e era aquilo que ele tinha. E como que ele vai se acreditar no orgânico? Como que ano que vem ele vai plantar orgânico de volta? Não vai. Daí o que acontece? Volta para o convencional, né? Então é uma pauta aí, né? Tem uma associação de orgânicos que é muito forte e eles têm trabalhado isso, mas sem um incentivo do governo fica é difícil esse segmento crescer mais, né? Então, às vezes você acaba Eu vou voltar um pouquinho no começo do nosso papo. A gente falou em geração de renda aqui por meio da agricultura familiar, e parte da visão de vocês, né, diversificação de canais, em colocar a venda direta, é justamente a geração de renda. Como é que estão os números? Onde é que isso está se desenvolvendo mais? Tem alguma região do país que isso se desenvolve mais hoje? Como é que vocês estão com isso? Na parte da revenda, Rodrigo? Venda direta. Então a gente começou faz pouco tempo, a gente está com em torno de 50 revendedores, ainda não é muito, mas principalmente aqui no Paraná e São Paulo ainda. Então a gente já tem alguns no Nordeste, em outros estados, mas ainda é uma coisa que tá se desenvolvendo. Então a gente está estruturando, a gente está criando material, ainda tem muita coisa que está no manual, mas é um projeto que tende a ser interessante, porque a partir do momento que vai cair esse seguro, né, esse auxílio emergencial, as pessoas vão ter que buscar uma renda extra de alguma maneira. Então, não estou dizendo que elas vão vender Vapsa, mas elas vão ter que buscar vender alguma coisa. As pessoas precisam vender, trabalhar para se manter, né? Então, a gente tem uma expectativa de ajudar essas pessoas a ter uma renda melhor, né? E agregar a venda de Vapsa para a sua rotina, para a sua vida. Então, muitas pessoas que já revendem outros produtos poderem incrementar o seu mix de venda com o mix da Vapsa, né? Tá, e existe um estudo de quanto seria essa renda, por exemplo? Não, a gente garante um percentual bom da venda desse produto, né? Então a gente não fala tanto em números, fala mais em percentual, mas é um percentual significativo. Tá, legal. Não, acho bem interessante. E para ser sincero, a gente fez até enfim, a gente avaliou essa possibilidade no começo desse ano, cara, onde os nossos franqueados pudessem desenvolver equipes de revendedores, porque a gente já vinha pensando na nossa linha de congelados, e aí era onde a gente estava mirando ali.
acabamos não desenvolvendo e não evoluímos com essa pauta, mas é algo que é interessante ver que vocês estão fazendo, e interessante, inclusive, aprender com isso. Eu trouxe, no começo da pandemia, não era Futuro da Alimentação, eram lives que eu fazia ainda pelo Instagram, inclusive, diariamente aqui na Boali, e eu trouxe o presidente de venda direta da Embeleze, né? Uhum. E eles são craques, eles estão fazendo isso muito bem, e tudo que desenvolve renda, eu acho que é um programa muito bacana, sabe? Eu acredito muito no potencial das pessoas gerarem a própria renda. O poder estar na mão do indivíduo, eu acho que é sempre muito bem-vindo. Então, eu me animo muito com essa iniciativa de vocês, viu? Isso é uma coisa que eu acho que é transformadora, né? A pessoa ela começa a ter a sua vida própria, sua rotina de venda, né? Até no começo eu conversei com alguns amigos que têm indústria e já sondei eles, porque a nossa ideia seria agregar outros produtos também, sabe? Então, não que a pessoa já venda outros produtos, a gente colocava a APSA no mix, mas trazer outras empresas de alimentos também. Legal. Então, a pessoa não Desses vai fazer 49 itens que você falou que está no varejo, são 49, é isso? 45. 45 produtos no varejo. Quais 45. são os 3 mais vendidos? Os 3 mais vendidos hoje é o frango desfiado, a carne seca e a canjica. Mas a gente teve a canjica vende muito no inverno, né? Porque é por causa do se come quente, sobremesa. A gente teve surpresa muito boa com o feijão carioca, o grão de bico está crescendo muito a venda do grão de bico. A linha de orgânico também está crescendo bastante. A gente tem alguns produtos que a gente importa, as quinoas, então a gente tem um preço bem competitivo, a gente consegue levar isso para a ponta, justamente para fazer essa linha de orgânico crescer, né? A gente precisa desenvolver essa linha, né, para as pessoas acreditarem e consumirem cada vez mais orgânico, né? Não que ela vai só consumir orgânico, mas ela começa a colocar orgânico no seu hábito diário, né, de consumo, né? Legal. Cara, aproveitando que você está falando de tendência aí, qual que é o futuro da alimentação para você? Eu acredito muito que o futuro é um produto saudável, sabe? A gente fala muito aqui em saudabilidade, a gente tenta focar em não fazer produtos com conservante, com aditivo, nada, focar num produto natural, tentar trazer cada vez mais produtos orgânicos, né? Levar uma refeição pronta, ter a proteína, ter o grão e ter o carboidrato, né? Então que a pessoa consiga fazer uma refeição só com VAPSA, né? Então a gente pensa muito nesse caminho. E cada vez diminuindo um pouco as porções do nosso produto. A gente já fez um trabalho um tempo atrás e reduziu o pacote de 500 gramas dos vegetais para 250. Então, hoje a gente tem a porção de 250. Então, eu vejo que o futuro vai ser, talvez, diminuir um pouco mais as porções, porque as pessoas estão preocupadas com o desperdício, não perder produto, né? Comer a porção certa, mais porcionado. Então, a gente já vem fazendo um trabalho nesse sentido, a gente já atende alguns clientes com porções menores, levando a refeição pronta. Então, esses clientes eles têm que abrir 2, 3 pacotinhos para esquentar o produto. Então, é um negócio que eu acho que é o futuro. As pessoas cada vez mais morando sozinhas, sem tempo para comer, sem tempo para ir num restaurante, então comer no escritório, isso facilita muito a vida da pessoa. E comer saudável, né, Rodrigo? Que eu acho que a gente está nesse segmento aí, vocês vêm fazendo um trabalho bem bacana, muito focado nisso. A tendência de aumentar a quantidade de pessoas que estão preocupadas em comer produtos bons, saudáveis e com segurança vai ser cada vez maior, né? Muito legal. Aliás, a Boali está muito focada em crescer aí no Sul, viu? 2021 vai ser o ano de crescimento aí no Sul. Opa, o que precisar aqui, conta com a gente aí, que a gente puder ajudar, a gente é parceiro aí, Rodrigo. Legal. A gente abriu 2 operações esse ano aí, uma em Balneário, uma em Londrina, né, no modelo de Dark Kitchen.
mas para o ano que vem a gente quer ir bem mais forte para ir, a gente entende que é uma praça importante, a gente concentrou bastante o crescimento, mas agora eu acho que a gente precisa chegar aí com mais força e tá na nossa estratégia para o ano que vem. Então, com certeza, eu vou te visitar aí no Paraná. Você vai ser muito bem-vindo aí. Quero que você vá conhecer a nossa indústria também. Vai ser um prazer te receber. Muito legal. Henrique, quero agradecer a tua participação aqui, dizer que para a gente é um prazer poder contar com o seu tempo, né? Que eu sei que, enfim, sempre muita agenda e está aqui com a gente e você está, de fato, dedicando para poder compartilhar a tua história, a história da Vapsa. Parabéns pela história que vocês vêm construindo. É muito legal ver a percepção, o nível de consciência e a cultura que você está colocando para dentro da empresa. E eu não tenho dúvida que a gente vai estar junto cada vez mais perto aí para poder universalizar o acesso à alimentação saudável no Brasil, tá bom? Legal, show de bola aí, Rodrigo. Eu que agradeço aí o convite e o espaço aí para poder compartilhar um pouco aí do que a gente imagina aí, do propósito da nossa empresa aí, do que a gente está vendo lá para frente, as tendências e te dar parabéns aí pelo canal aí, por essa iniciativa de trazer pessoas do segmento aí, do ramo, que agregam bastante conteúdo para a gente aí, que a gente consegue se inspirar e aprender cada vez mais aí. Então, parabéns Legal. aí, conta com a gente. Obrigado, viu? Obrigado. Assim que eu estiver aí no Sul, faço uma visita para você. Um grande abraço para você. Valeu, Rodrigo. Te espero aqui. Um abraço. Um abração. Pessoal, valeu. Até a próxima semana com o Futuro da Alimentação. E hoje foi aqui Henrico Milani, CEO da Vapsa Alimentos. Tchau, tchau. Até a próxima semana.